Eu acredito que Jesus virá em breve. Acredito que a porta da graça se fechará em breve, amigos. E nós estamos vivendo nesse tempo. Estamos vivendo na última geração da história desta terra. É a última geração. Vocês sabem que desta geração não passará, que Jesus retornará em nossa geração. A porta da graça se fechará nesta geração. Agora eu quero que vocês venham comigo para Mateus capítulo 24. Nos é dito no livro Obreiros Evangélicos, página 148. A serva de Deus está falando em Obreiros Evangélicos, página 148, que nos é dito que Mateus capítulo 24 é apresentado a ela repetidas vezes como algo que deve ser levado à atenção de todos. Ela diz que nós agora estamos vivendo nos dias em que a previsão deste capítulo está se cumprindo rapidamente. Está se cumprindo rapidamente. Mateus capítulo 24. Agora nós vamos ler Mateus capítulo 24 e vamos provar sem sombra de dúvidas que esta é a última geração. Amigos, vocês sabem que 2024, este ano, entramos na última geração. Vou provar isso pela Bíblia. E esta geração não vai passar até que chegue o fim. Vocês sabem que temos apenas alguns meses para entrarmos no teste final. E esta semana eu estava chorando. Eu estava dizendo, Senhor, o tempo é tão curto. E se meu entendimento estiver correto, nosso caráter não está preparado. Não há um de nós que esteja preparado para o que está por vir. Nenhum de nós. E uma verdade teórica não é suficiente para nos salvar. Apenas estar no campo não é suficiente para nos salvar. É preciso que haja uma grande mudança em nossas vidas. E as pessoas deixam a igreja sem saberem que a tempestade está chegando. Agora, eu não posso ser um ministro descuidado e vir aqui e não avisar que uma crise está chegando. E que quando nós entramos na presença de Deus, devemos fazê-lo com reverência. Todos os que falam devem ser silenciados, todos os sussurros devem ser calados, as crianças devem estar concentradas. Vocês sabem, crianças, que uma crise está chegando e a porta da graça está prestes a se fechar, e Jesus quer salvar até mesmo as crianças. E esta é uma questão de vida ou morte, amigos. Eu acredito de todo o meu coração que a graça terminará em breve. Acredito que esta é a última geração. Estou convencido disso. Temos no máximo alguns meses restantes. 2025 não será um ano comum. Eu acredito que a menos que Deus faça um milagre, veremos a lei dominical. A menos que Ele faça um milagre. Se Ele fizer um milagre, poderemos ter mais alguns anos de graça, eu não sei. Mas se você examinar o seu coração, você irá implorar a Deus, Senhor, por favor, nos dê mais tempo, estamos despreparados. Não me dê mais tempo para que eu possa conseguir uma namorada, um namorado, um marido ou uma esposa. Senhor, me dê mais tempo para que eu possa terminar meus estudos. Senhor, nós oramos por mais tempo para que possamos continuar vivendo neste mundo, apenas vivendo neste mundo. Meus amigos, eu estou surpreso que existam pessoas que dizem, Senhor, me dê mais tempo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você ainda não viu a beleza de Jesus, como Jesus é tão lindo. Se você realmente conhecer Jesus, seu coração ansiará por um mundo melhor. Mas ao mesmo tempo você estará implorando, Senhor, por favor, me dê mais tempo, porque eu ainda não estou pronto para te encontrar. Ainda não estou pronto. Mateus capítulo 24. Sobre este capítulo foi dito que deve ser apresentado repetidas vezes. Mateus capítulo 24. Foi perguntado a Jesus no versículo 3 dos sinais do fim do mundo. O que perguntaram a Jesus no versículo 3? Sobre os sinais do fim do mundo. Perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim do mundo. Agora eu quero que vejamos o versículo número 32. E diz, aprendam agora a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então, da mesma forma, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo às portas. Pergunta, quão perto estamos da vinda de Jesus? Está às portas. Isso é o que Jesus disse, que podemos saber quando ele estiver chegando, o quão perto. Ele diz às portas. Agora vejam o versículo 34. O que significa quando Jesus está às portas? Vejam o versículo 34. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se cumpram. Agora vamos parar por aqui. Então perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim. Ele deu sinais em Mateus 24. Vamos cobrir os sinais na segunda sessão, mas ele dá esses sinais em Mateus 24, 7 e 8 e 9. E então ele diz,
Quando vocês virem todas essas coisas, ele diz, saibam que minha vinda está próxima, às portas. Então ele diz, em verdade eu vos digo que não passará esta geração. Agora, de que geração ele está falando? Sobre a última geração, a geração final. Existirá outra geração depois desta geração? Não, esta é a última geração. Como podemos chamar isso? De geração limite. Agora, qual é a geração limite baseado no caráter de Deus? É a quarta geração. Êxodo capítulo 20, no segundo mandamento, Deus diz, não devemos fazer nenhuma imagem esculpida de nada, que está em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele diz, não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e mostro misericórdia a milhares daqueles que me amam. Então, a quarta geração é a geração limite. Quando Moisés pediu a Deus, mostre-me a sua glória. Eu quero que vocês vejam quando Deus revelou sua glória a Moisés. Venham comigo para Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. E diz, o Senhor parou diante dele, e ele proclamou, o Senhor, Deus misericordioso e gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e os pecados. E agora observem isso. E de forma alguma inocentará o culpado, e visitará as iniquidades dos pais sobre os filhos, e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, qual é a geração limite que Deus nos mostra? A quarta geração. E a inspiração diz, agora quero que vocês escutem o que a inspiração diz. No livro O Grande Conflito, página 598, ela diz que temos um mapa apontando todos os caminhos em nossa jornada em direção ao céu e não devemos adivinhar nada. Então, quanto devemos adivinhar? Pois estamos próximos do fim, quanto devemos obter? A inspiração diz que não devemos adivinhar nada. Por que não devemos adivinhar nada? Porque ela diz que temos um gráfico, e o gráfico é a palavra de Deus, é a palavra da profecia que aponta nosso caminho. Agora, não vou fazer o gráfico completo, mas em uma geração. Quantos anos há em uma geração? 40 anos. Em uma geração. Nós já estudamos isso muitas e muitas vezes. Há 40 anos em uma geração. Não poderemos provar isso tudo agora. Quando este movimento começou? Quando o Adventismo começou? 1844, quando Jesus saiu do santo e ele entrou no lugar santíssimo, um novo movimento foi estabelecido. Vocês sabem qual é o limite? Agora, há muitos textos para provar 40 anos. Não vamos mostrar isso agora, mas estudamos muitas e muitas vezes. Ok, vamos estudar isso novamente. Vocês me forçam a estudar isso novamente. Hebreus capítulo 3, estamos lá? Verso 9, Deus falando, ele diz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por quanto tempo? 40 anos. Por esse motivo me indignei contra esta geração. Pausa. Por quanto tempo Deus disse que aquela geração durou? 40 anos. Deixe-me dar-lhes uma segunda testemunha. Venham comigo até Números capítulo 32. Números capítulo 32. Há muitos textos. Agora deixem-me dizer isso. Vou lhes dar outro texto depois deste texto para mostrar que uma geração tem mais ou menos 40 anos. Sim, o que eu estou dizendo é que uma geração não é fixa 40 anos. Uma geração tem mais ou menos 40 anos. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Deixe-me dar-lhes um segundo testemunho. Vamos para Números capítulo 32, versos 13. E diz, eis que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar no deserto por 40 anos, até que toda a geração que havia feito o mal aos olhos do Senhor fossem consumidos. Quanto tempo dura uma geração? 40 anos. Salmo 95, verso 10, para uma terceira testemunha. Deixem-me dar um versículo que mostra que uma geração é mais ou menos 40 anos. Venham comigo para Deuteronômio capítulo 2. Uma geração não tem exatamente 40 anos, é mais ou menos. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14.
E diz, e na época em que partimos de Cádiz Barneia, até chegarmos ao outro lado do ribeiro de Zerede. Vejam isso, foram 38 anos até que toda a geração dos homens de guerra fossem mortos, dentre o exército, como o Senhor tinha jurado. Quanto tempo? Deuteronômio diz que foi uma geração? 38 anos. Então vocês podem ver que de fato, sim, uma geração, podemos dizer 40 anos. Sim, aproximadamente 40 anos. Agora, alguém sabe quando é que de uma geração Deus conta a próxima geração como uma geração? Ele os conta quando eles têm 40 anos de idade ou ele os conta antes? Eu estou dizendo quando Deus considera a próxima geração com que idade? 20 anos. Aos 20 anos. Venham comigo para a Bíblia, para o livro de Números. Números capítulo 1. Eu quero que vejamos o versículo 2 e o versículo 3. E diz: Tome para você a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, pela casa de seus pais, com a lista de seus nomes, cabeça por cabeça. Verso 3. A partir dos 20 anos de idade para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis segundo seus esquadrões. Então, com que idade Deus considera um determinado indivíduo que eles podem influenciar Israel e lutar nas batalhas de Israel? Aos 20 anos de idade. Então, uma geração tem 40 anos, mas é aos 20 anos que os influenciadores da próxima geração têm o poder de influenciar essa geração. Não quando tem 40 anos, mas quando tem 20 anos, eles são capazes de influenciar uma geração, aos 20 anos de idade. Podemos dizer que na quarta geração atingimos o limite da paciência de Deus? Sim. Atingimos o limite da paciência de Deus. Agora quero que vocês vejam o que a inspiração diz quando alcançarmos a tolerância, o limite da paciência de Deus. O que a inspiração diz que vem sobre a terra? Observem isso. Volume 5, página 451. Ela diz que o decreto que impõe a instituição do papado em violação à lei de Deus, nossa nação se desconectará totalmente da justiça. Vamos parar por aqui. O que ela está se referindo sobre a América impor um decreto que é uma instituição do papado, ao que ela está se referindo? A lei dominical. Então a América vai impor uma lei dominical que vai exaltar o papado. Então ela está se referindo especificamente aqui a uma lei dominical. Agora, ela diz que a abordagem dos exercícios humanos foi atribuída aos discípulos na destruição iminente de Jerusalém. Então, esta apostasia, que apostasia? A lei dominical. Então, esta apostasia será um sinal para nós de que o limite da paciência de Deus foi alcançado. Pausa. Então, o que acontece quando o limite de Deus, quando o limite da sua paciência é alcançado? A lei dominical. Ela disse que a lei dominical é um sinal para nós de que o limite da paciência de Deus foi alcançado. Então pergunta, se a lei dominical é um sinal do limite da paciência significa misericórdia, um limite de sua misericórdia. A lei dominical é um sinal para nós do limite da misericórdia de Deus. O que isso me diz então? Em qual geração vem a lei dominical? Qual é a geração limite de Deus? A quarta. Então, se a lei dominical é o limite de sua misericórdia, então em qual geração devemos ver a lei dominical? Na quarta geração. Esta é a geração que verá a lei dominical. Na quarta geração. Isso faz sentido? Volume 5 dos Testemunhos, página 207. Este capítulo está tratando do selo. Agora escutem isso. Ela diz que Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial. O que Jesus está prestes a deixar? O santuário celestial. A geração inicial viu Jesus entrar e a última geração ele sairá. A última geração é o limite para colocar as vestes de vingança e derrama seu julgamento sobre aqueles que não responderam à luz que Deus lhes deu. E então ela diz que porque uma sentença contra uma obra maligna não é executada rapidamente, os corações dos homens estarão levando a praticar o mal. Vocês sabem porque às vezes somos tão descarados com Deus em nossas práticas iníquas? É porque Deus tem sido misericordioso. Vocês sabem, o fato de que Deus é misericordioso deveria nos levar a uma vida de obediência? Vocês sabem disso? Porque Deus é tão misericordioso, mas quando Ele executar o julgamento, será sem misericórdia.
Ele tem longa paciência como uma indicação de quão terrível é seu julgamento. Ela diz, olhem para as palavras azuis, mas há limites até mesmo para a paciência de Deus, e muitos estão excedendo esses limites. Agora, amigos, observem qual é o limite. Ela cita a Bíblia. Eles virão novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Com base no profeta, quando é o limite da paciência de Deus? 4 gerações, 4 gerações. Agora vocês estão me seguindo, amigos? Agora deixem-me perguntar isso. Se o que estamos prestes a mostrar, que 2024, com base no que a Bíblia diz, com base no que a profetisa diz, se pudermos mostrar que a 4ª geração é em 2024, mais ou menos, então poderemos mostrar a vocês os eventos de como uma lei dominical está vindo na América. O que isso diz a vocês? Que o tempo acabou, o tempo acabou, o tempo acabou, o tempo acabou. Agora, amigos, vamos fazer esse cálculo rapidamente. 1844 mais 40 anos, a partir de 1844, eu estou apenas perguntando. 1884. 40 anos, a partir de 1884 mais 40 anos, 1924. Mais 40 anos... 1964 mais 40 anos, 2004 mais 40 anos, 2044. Agora, alguém pode dizer que temos, vocês viram a primeira geração, 1844 a 1884. Segunda geração, 1924 a 1964. Terceira geração, 2004. Alguém diz, passamos de 2004. Mas amigos, esperem. Uma geração passa a influenciar a partir dos 20 anos. Então, observem. Então, a segunda geração seria a partir de... Começariam a influenciar a partir de 20 anos. Então, 1884 mais 20 anos... 1884 mais 20 anos é 1904, certo? Então, a segunda geração começa. Agora pensem comigo. Em 1884, quantos anos tem a segunda geração? Eles simplesmente não nasceram. Eles podem influenciar a igreja? Eles podem ir para a esquerda ou direita? Não. Com que idade eles agora podem influenciar e entrar na batalha? Aos 20 anos. Então, em que ano eles começariam a ser os impulsionadores e agitadores da igreja? 1904. Então, a segunda geração seria movimentada em 1904. A segunda geração seria movimentado de 1904 a 1944. Esta é a segunda geração dos movimentos. A terceira geração serão movimentados de 1944 até 1984, a terceira geração. A quarta geração será movimentada de 1984 até 2024. Qual é o limite do caráter de Deus? Quando a quarta geração termina, mais ou menos, porque 40 anos é uma geração mais ou menos, então quando esperamos que a quarta geração ou limite chegue, em 2024, o quê? Mais ou menos. Pode vir este ano ou pode vir logo depois deste ano. Qual é o limite que a inspiração diz e nos mostra? Quais eventos nessa terra nos mostra que atingimos o limite? A lei dominical. Então, se 2024 mais ou menos é a quarta geração, o que devemos esperar por volta de 2024? A lei dominical. A lei dominical. Você está pronto para ver uma lei dominical chegar? Você está pronto para ver que seu tempo de graça está para terminar? Não temos muito tempo. Amigos, a graça está para terminar. Não estou supondo. Você pode pensar que é uma piada. Você pode sair e dizer que isso é fanatismo. Isso não vai acontecer. O tempo dirá se isso é verdade. O tempo dirá se isso é verdade. E eu não quero que você seja como aqueles dos dias de Noé. Vocês sabem, quando eles queriam entrar na arca, só quando viram as gotas de chuva caindo. Não espere para vir a lei dominical. E então você vem e diz, vamos ter uma reunião de oração a noite toda. Uma tempestade está chegando, amigos. Uma tempestade está chegando. Agora, essa poderia ser nossa faculdade do autoclamor, a escola do autoclamor. Por quê? Última geração. Não sabemos se teremos o ano todo de 2024. A misericórdia de Deus pode nos permitir isso, mas esta pode ser a última escola, a escola do autoclamor, a última escola. Pode ser a nossa última. Não haverá outra escola. Então aqueles que precisam, venham para a escola.
A inspiração diz que o tempo está quase acabando. O tempo está quase acabando. E a grande pergunta é: você reflete a adorável imagem de Jesus como deveria? Estamos refletindo a imagem de Jesus? Ainda estamos ficando com raiva ou irritados? Vocês sabem, eu estava lendo essa semana. Eu estava apenas maravilhado com a beleza de Jesus. Ela disse nunca. Eu fiquei chocado. Eu disse, Senhor, misericórdia. Ela diz que Jesus nunca pronunciou uma palavra rude. Nunca ele disse à alma sensível uma palavra rude. E eu disse o quê? Eu disse, Senhor, tenha piedade da minha alma. Ela diz que ele sempre foi gentil, sempre gentil. Você reflete a adorável imagem de Jesus como deveria? Você reflete a imagem dele como deveria? Ela diz que o anjo disse, preparem-se, prepare-se, prepare-se. Você terá que morrer uma morte maior para o mundo do que você já morreu. Ela diz que então fui apontada para a terra e vi aqueles que abraçaram tarde a mensagem do terceiro anjo. Vocês sabem que abraçamos tarde a mensagem do terceiro anjo? Se esta é a última geração, mais ou menos 2024, aceitamos tarde a mensagem do terceiro anjo. E então ela diz que o anjo disse que viu que havia um grande trabalho a fazer por eles e apenas um pouco tempo para fazê-lo. Pouco tempo para fazê-lo. Amigos, mais ou menos 2024. Não está vindo, nós já estamos. Sim. Então, isso é um anúncio. Isso poderia ser nossa escola do alto clamor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então não sabemos o dia e a hora exatos, mas ela diz que um sinal do Salvador não deve ser feito para destruir outro. Embora ninguém saiba o dia e a hora exatamente, é nosso dever saber quando está próximo. O não saber da proximidade será tão fatal para nós como foi para aqueles nos dias de Noé. Amigos, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Agora eu quero que vocês vejam isso. Apocalipse 13, todos acharam? Aí está falando da América no versículo 15 e diz: e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta deveria falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Mas sim, a Bíblia está nos dizendo que a imagem da besta vai ser formada, a imagem da besta. Pergunta: quando a imagem da besta for formada, seja lá o que for, estará ligado à adoração? Sim, isso é o que a Bíblia diz. Então, que adoração é essa? Adoração forçada, uma adoração forçada, adoração imposta por lei. Então, sim, uma adoração forçada. A imagem da besta é uma adoração forçada. Agora, há apenas um dia de adoração que desafia o sábado, o verdadeiro sábado de Deus. Que dia é este? A adoração dominical. Então, a falsa adoração está ligada ao domingo. E de onde vem a adoração dominical? De onde vem? Do papado. Essa é a primeira besta. A América vai exaltar a instituição da primeira besta, o domingo. A Igreja Católica diz que mudamos o sábado para o domingo, e o mundo inteiro se curva em reverência e obediência. Essa é a sua marca de autoridade, a adoração dominical. Esta é a marca da besta quando for imposta por lei. Mas antes que uma adoração dominical e a lei dominical possa vir, a imagem da besta deve ser formada. Qual é a imagem? A união da Igreja e do Estado unidas. Unidos. Igreja e Estado. Isso está no livro O Grande Conflito, página 445. O profeta diz que quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unirem sobre os pontos de doutrinas mantidos por eles em comum e influenciarem o Estado para fazer cumprir seus decretos e sustentar suas instituições, então ela diz que a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e penalidades civis virão para os dissidentes. Agora eu quero que vocês vejam isso. É do jornal Político. E diz aqui que aliados de Trump se preparam para infundir o nacionalismo cristão na segunda administração. Faça uma pausa e pensem. O nacionalismo cristão será infundido na administração de Trump, quando ele se tornar presidente. Como você chama isso? Quando a igreja quer infundir, os cristãos querem infundir seus princípios na administração? Imagem da besta. Agora eu quero que vocês sigam comigo. Se Trump se tornar presidente, em que ano ele será presidente?
em 2025, isso está na faixa mais ou menos de 2024. Então, em 2025, Trump pode se tornar o presidente. Agora, do jeito que as coisas estão indo, é assim que parece. Agora eu quero que vocês vejam isso. Este mesmo artigo, ele diz, um pensamento influente perto de Donald Trump está desenvolvendo planos para infundir ideias do nacionalismo cristão em sua administração, caso o ex-presidente retorne ao poder, de acordo com os documentos obtidos pelos políticos. Então é isso que eles estão dizendo, e continua dizendo que o nacionalismo cristão na América acredita que o país foi fundado como uma nação cristã e que os valores cristãos devem ser priorizados em todo o governo e na vida pública. Pausa. E pensem, o nacionalismo cristão é um movimento na América que querem infundir o cristianismo no governo e no Estado. Como você chama isso? De imagem da besta. Vejam aqui, pelo que acabamos de ler, o nacionalismo cristão não é um grupo pequeno, é toda uma nação. Porque não há cristãos apenas em um estado, há cristãos por toda parte. Então quero que vocês pensem, em que ano eles estão planejando infundir o cristianismo no governo? Em 2025. Crianças, jovens, amigos, vocês sabem que a porta da graça está para fechar em breve. Todos os nossos planos de 50 anos neste mundo, não teremos mais 50 anos. Não veremos mais 10 anos. É isso. Deus está nos mostrando que temos um gráfico apontando para todos os lugares. E nós estudamos e agora ele mostra os eventos. Novamente, e diz, 13 de março de 2024, uma terrível cruzada nacional cristã para fazer o quê? Conquistar a América. Então, o que esses cristãos querem fazer? Eles querem conquistar e controlar a América. A Bíblia diz que isso está chegando. Escutem. Estaremos brilhando como exemplo contracultural e, em vez disso, estamos liderando a acusação de malícia e divisão. O nacionalismo cristão usa o cristianismo como um meio para um fim, e esse fim sendo alguma forma de autoritarismo. Ser um cristão tem a ver com os valores da inclusão. O nacionalismo cristão certamente se baseia nos valores do Evangelho de Deus. Deus quer que a América seja salva. Eles são informados repetidas vezes que eles estão em perigos. Você precisa lutar se não quiser perder seu país. Estamos em uma guerra civil entre o bem e o mal. Este não é um movimento sobre valores cristãos. Trata-se de poder cristão. O que me mantém acordada à noite é que perdemos a democracia. Isso parece possível? Sim. Vocês viram o que estava escrito na camiseta? Deus aponta para Trump. Em outras palavras, nós vamos assumir o controle pela força, sob o nome de Deus, através de Trump. Quando Trump vai se tornar presidente? Em 2025, ele deverá se tornar presidente. Agora vejam isso, Projeto de Decodificação 2025, Linguagem Nacionalista Cristã. Então pergunta, quem está por trás do Projeto 2025? Falem para mim. O nacionalismo cristão, agora quero que vocês vejam isso, e diz o mesmo artigo, diz que em nenhum lugar isso é mais aparente do que ao ler o Projeto 2025. A conservadora, agora, este é o grupo, Fundação Heritage, o manifesto conservador para transformar nosso governo em um regime fascista cristão. Então, o que eles estão dizendo é que o Projeto 2025, o mandato, é para tomar a nação e forçar a nação a se tornar, como dizem, um regime cristão fascista. Em outras palavras, para forçar o cristianismo sobre as massas. Mandato, Projeto 2025. Agora eu mesmo recebi o documento. Quero mostrar a vocês que existem os documentos. Este é um mandato para a liderança. Este é o livro do Projeto 2025. Este é o livro. Agora eu fui para a página 621. Página 621. Isso é do livro, página 621. Você pode obter isso em formato PDF. Na página 621 diz Descanso Sabático. Vocês conseguem ver isso? E diz que Deus ordenou. Agora este é um mandato para o próximo presidente.
E no mandato diz que Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. Até muito recentemente a tradição cristã judaica para honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga torna possível que as famílias e comunidades aproveitem o tempo de folga juntas. Façam uma pausa. O que eles estão dizendo sobre o sábado? Você deveria ter o quê? Um dia de folga. Agora, por favor, eles estão falando sobre o sábado do sétimo dia ou uma contrafação do sábado? Uma contrafação. Então diz no próximo ponto que o Congresso deve encorajar o descanso comunitário. O que é comunitário? Apenas um lugar? Ou comunitário significa todos? Comunitário significa todos. O descanso comunitário, alterando a lei de padrões trabalhistas, justos para exigir que os trabalhadores recebam folgas, e folgas pelas horas trabalhadas no sábado. Então, em outras palavras, eles estão dizendo que isso torna difícil para as pessoas fazerem com que seus trabalhadores trabalhem no sábado, pagando-lhes mais dinheiro. É por isso que eles não vão querer que trabalhem. E diz, Projeto 2025, se permitido consolidar a América como um Estado autoritário de direita. Em outras palavras, religião forçada. Religião forçada. Observem aqui, amigos, como é chamada? É chamado de Projeto 2025. Até no próprio nome está dizendo a vocês. E dentro do Projeto 2025 está o descanso dominical. Amigos, vocês estão vendo que os animais, por assim dizer, estão entrando na arca? Agora isso está dentro do Senado, onde as leis são feitas. Assistam. Legisladores da América orando nas chamadas línguas. O que isso lhes diz? Que a América está prestes a impor a lei dominical. Donald Trump agora está vendendo Bíblias. Ele está mostrando à América que caso você vote em mim como presidente, estaremos trazendo esta nação de volta para Deus. Trump, que se veste de cristianismo para não apenas usar a religião como uma arma, mas também como uma oportunidade blasfema de ganhar dinheiro. Vocês sabem para onde isso está indo. E com isso, está agora dizendo Deus abençoe a Bíblia dos Estados Unidos, que inclui letras da música de Lee Greenwood, a Constituição, a Declaração de Direitos, a Declaração de Independência e o juramento de fidelidade. Isso é certo. Pelo preço de banana de 59,99 mais impostos, você também pode colocar as mãos em uma edição da Mega Bíblia. Todos os americanos precisam de uma Bíblia em sua casa, e eu tenho muitas. É meu livro favorito. Amamos a Deus e temos que proteger qualquer coisa que seja pró-Deus. Vocês devem obter uma cópia da Bíblia. Deus abençoe os Estados Unidos, agora, e ajudar a espalhar nossos valores cristãos com os outros. O que e a separação entre igreja e Estado? Vocês ouviram o que ele disse? Ele disse que deveria haver uma separação entre igreja e Estado. E o que Trump está fazendo? Vendendo Bíblias. Amigos, até as pedras estão nos dizendo que a igreja e o Estado estão se unindo na América. A porta da graça fechará em breve, amigos. Este é um dos líderes do movimento nacionalista cristão. Ele estava com Tucker Carlson. Escutem. Não há solução política. As próximas eleições, por mais felizes que isso possa nos deixar por 10 minutos, não vai resolver tudo. Nossa doença é radical e espiritual, e temos uma lepra radical, e os Estados Unidos precisam se arrepender de nossos pecados, nossa arrogância, e voltar para Deus, e precisamos de pregadores que estejam dispostos a fazer isso. Vocês ouviram o que ele disse? Temos que fazer o que como líder de cristãos? Ele diz que precisamos levar a nação de volta para Deus. Agora não há nada de errado em dizer vamos nos arrepender, mas para qual Deus eles estão indo? Agora todos eles são sinceros. Você pode pecar e estar sinceramente errado. Eles estarão impondo um dia de adoração errado, E diz, o Jornal do Texas relata falsamente que o domingo é o dia mais importante da semana e é reservado para frequentar a igreja e adorar. Amigos, tudo indica que estamos à beira do mundo eterno. Tudo indica que esta é a última geração.
Agora vejam isso, dia 5 de abril de 2024, outro sinal, plano para abater novilha vermelha. Vocês já ouviram falar sobre novilha vermelha? Está na Bíblia. A Bíblia fala sobre a novilha vermelha, mas é uma interpretação errada que eles fazem da Bíblia. O plano para abater a novilha vermelha está em Jerusalém. Está vinculado à reconstrução do templo e poderia anunciar o anticristo. Agora, amigos, os judeus acreditam que a novilha vermelha, quando foi abatida em Jerusalém, que este templo vai ser reconstruído sobre a cúpula da rocha, sobre o templo muçulmano, e que isso dará início à volta do Messias, quando a novilha vermelha for abatida. Porque publicamente a Bíblia se refere a uma novilha vermelha. Publicamente ela menciona uma novilha, mas é uma interpretação errada das Escrituras, e todos os cristãos estão olhando para isso e dizendo que esse é um sinal do fim, que o Messias está vindo. Agora, é verdade, algo está vindo antes de Jesus. O anticristo, Satanás, aparece como Jesus. Há anos que eles estão esperando pela novilha vermelha. Jerusalém não teve nenhuma novilha vermelha por anos, mas agora, há alguns dias atrás, a novilha vermelha foi enviada para lá por cristãos evangélicos do Texas. Você diz, o que você está querendo dizer com isso? Que eles agora estão planejando abater a novilha vermelha, que na América cristã incinera a segunda vinda de Jesus, mas não é a segunda vinda de Jesus, é Satanás que aparecerá como Jesus. Agora vejam isso, novilha vermelha do Texas, terceiro templo judeu igual ao anticristo. Agora, o que diz aqui? Isto é de Al Jazeera. Diz, o que as novilhas vermelhas texanas têm a ver com Al-Aqsa e o templo judeu? Há anos Jerusalém está esperando pelas novilhas vermelhas, para que Deus envie as novilhas vermelhas. Me digam, em que ano eles estão planejando abater a novilha vermelha? Esta é a primeira vez em quase quanto tempo? 2000 anos que Jerusalém está esperando pela novilha vermelha e finalmente chegou. E diz que, sim, com sucesso a novilha vermelha surgiu, disse Smith no vídeo. Ainda é nossa opinião que o primeiro sacrifício da novilha vermelha bem-sucedido ocorrerá na primavera de 2024, em torno da Páscoa até o período de Pentecostes. Amigos, vocês entendem que os cristãos agora estão preparados para receber Satanás como Cristo em Jerusalém? Vocês conseguem ver que todos os encontros estão acontecendo por volta dessa data? Todos os encontros, amigos, todos os encontros, e eu termino. O fim está próximo, avançando sobre nós de forma imperceptível, como uma abordagem silenciosa de um ladrão durante a noite. A verdade logo virá gloriosamente triunfante, e todos agora que escolherem ser cooperadores de Deus triunfarão com isso. O tempo é curto, a noite logo chegará, quando ninguém mais poderá trabalhar. Amigos, a noite está chegando. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Esta é a pergunta.